irmãos, os saúdo com a paz do Senhor Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos abrir as nossas Bíblias. Glória a Jesus, em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, meus amados irmãos, e a partir do versículo 30, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E diz assim a palavra do Senhor. Atos 17, a partir do 30 diz: Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens. Aqui no sentido genérico, viu, mulheres? Vocês também. A todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. 31. Se arrependam por quê? 31 responde: Porquanto tem determinado um dia em que com justiça o juízo há de julgar o mundo por meio do homem que destinou, e disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. Glória a Deus. Podemos assentar. Oreis por nós, para que, como Paulo pediu oração, também faz o uso das mesmas palavras do apóstolo Paulo, que o Senhor nos dê a palavra com confiança. Glória a Jesus. Queridos e amados irmãos, estamos diante de uma palavra, podemos dizer, uma palavra escatológica, e ao mesmo tempo uma palavra que narra também o presente. O presente por quê? O presente porque ela está valendo para o agora. Quando nós lemos aqui no capítulo 30, mas Deus, não tendo levado em conta os tempos da ignorância, anuncia agora, presente, hoje, a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Então esta é a palavra que tem um teor para o presente. Mas não é bem sobre o arrependimento que queremos falar, mas queremos falar o que está no versículo 31, sobre juízo, sobre juízo. É bem verdade que quando falamos em juízo de Deus, as pessoas, muitas delas acostumaram-se em entender, quando fala em juízo de Deus, elas veem um Deus ruim, elas veem um Deus mau, um Deus carrasco, mas na realidade não é bem assim. Porque Deus, irmãos, na sua essência,
ele é amor. Só que no amor de Deus está interligado ao atributo chamado justiça. Um não pode deixar o outro, estão interligados. A justiça está ligada ao amor de Deus, o amor de Deus ligado à justiça de Deus. E a justiça ligado à santidade de Deus. Porque Deus há de julgar o mundo. Porque Deus há de julgar, há de aplicar vários juízos que acontecerão. E se o tempo permitir, traremos pelo menos 5 juízos que há de marcar tanto na esfera celestial como na esfera material, como na esfera física, como há de marcar na terra a humanidade. Sabemos que a Bíblia narra muitos juízos que Deus, Ele derramou sobre os homens na terra. E quando falamos em juízo de Deus, irmãos, falamos da manifestação da justiça de Deus, oriunda da sua santidade. Porque Isaías vem dizer no capítulo 59, 2, que os vossos pecados fazem divisão entre vós e o vosso Deus, para que não vos ouçam. Mas Deus ama, irmãos, o pecador, mas aborrece o pecado. E é nesse aborrecer que a justiça, que o juízo de Deus é aplicado por causa de quê? Da sua santidade. A santidade de Deus exige a aplicação da justiça, do juízo. Mas o melhor de tudo isso é que a justiça de Deus é uma justiça, irmão, justa. É uma justiça sem dois termos. É uma justiça sem acepção. Voltando para os juízos, 5 juízos que acontecerão na esfera da humanidade e também acontecerá na esfera da igreja também. Deus aplicou vários juízos lá no Antigo Testamento, por exemplo. Deus aplicou o juízo dele nos dias de Noé, quando o povo não se arrependeram dos seus pecados e não aceitou o convite de Noé na sua pregação para voltar-se para Deus. Então Deus aplicou o seu juízo, mandando o dilúvio e destruindo toda a carne que vivia, com exceção de Noé e sua família, 8 pessoas. Deus também aplicou o juízo dele nos dias de Ló, quando mesmo com sua família habitava em Sodoma. E Deus, como foi falado nessa semana pelo pastor Washington, o pecado de Sodoma e Gomorra, que não se restringe somente
a sodomia, ao pecado de sodomia, mas também o pecado da exclusão aos menos favorecidos, o pecado da crueldade que eles também praticavam em matarem as pessoas. E Deus aplicou o seu juízo, porque a sua santidade não está compatível ao pecado. A Bíblia já vem dizer que Ele ama o pecador, mas aborrece o pecador. Deus me ama. Deus te ama, meu irmão. Deus te ama, meu amigo que nos visita. Porque a essência de Deus é o amor. Mas ainda na era do Novo Testamento aconteceu um juízo que marcou a história de nós todos. Um juiz que podemos considerar um dos maiores que marcou a história da humanidade. Só que este juízo foi aplicado não em mim, foi aplicado não nos governantes da época, foi aplicado não nos grandes nomes da época, mas esse juízo, considerado um dos maiores. Por que um dos maiores? Porque o pecado de todos estava sobre ele. Por isso que é um dos maiores. 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 21, Paulo vem dizer de que Deus, Ele fez de Jesus pecado por mim e por você. Deus, Ele viu em Jesus pecado, o meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados, o pecado da humanidade estava sobre Jesus. Por isso é que Ele clamou, Lama, lama, sabactani. Deus meu, por que me deixaste? Por que me desamparaste? Porque Deus, irmãos, Ele via de Jesus o meu, o teu, o nosso pecado. E Deus precisou se afastar um pouco de Jesus. Por minha culpa, pela culpa da humanidade. Esse foi um dos piores juízos, um dos maiores, porque estava alguém ali, levando a carga de todos. Isaías 53 vem dizer e narrar, de que Ele levou sobre si todas as nossas transgressões. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E sobre suas pisaduras, linguagem figurada, sobre os seus sofrimentos, fomos sarados. Deus abandonou Jesus por minha culpa, por sua causa, pela minha causa, pela nossa causa. Estava ali um dos maiores juízos aplicado. Mas a Bíblia também ela diz que haverá a aplicação de um juízo também, segundo. Os irmãos sabem que Jesus, Ele foi profetizado no Velho Testamento de que
Como Isaías, acabei de dizer, que Ele levaria os nossos pecados, nossas iniquidades. Mas um povo contribuiu para isso. Um povo contribuiu para isso. A nação de Israel contribuiu para isso. Se eles tivessem cumprido a missão que Deus tinha lhes outorgado, talvez não seria necessário. Mas eles não cumpriram o seu papel. Deus levantou Israel com a missão de levar o nome dele ao mundo. Mas em João 1:11, Jesus ele diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas ele abre agora as portas e diz: mas todos quantos me receber, darei o direito de tornar-se filho de Deus. Israel rejeitou, a nação de Israel rejeitou Jesus. E por essa rejeição, a Bíblia fala de que Deus vai julgar Israel. Deus vai aplicar o juízo sobre a nação de Israel. E não ficou somente lá no ano 70 depois de Cristo, com a invasão através do general Tito, general romano. Não ficou somente lá naquela invasão, não, do exército romano, não. Foi cruel, foi difícil, de chegar ao ponto de abrir a barriga das mulheres para ver se tinha ouro dentro. Tanta crueldade. Mas a Bíblia diz que Deus há de julgar Israel, irmão, com uma tribulação que nunca houve como antes e nunca haverá depois dela, chamado a grande tribulação. A grande tribulação, em resumo, é a aplicação do juízo de Deus sobre Israel. O propósito principal da grande tribulação é Deus julgar Israel. E a palavra do Senhor fala que Deus vai permitir que o povo do príncipe, aqui, irmãos, quando lá em Daniel capítulo 7, também Daniel 9, no capítulo 9, onde narra as 70 semanas proféticas de Daniel, está falando sobre uma palavra profética relacionado ao anticristo e à grande tribulação. E nestas passagens do capítulo 7 e do capítulo 9 de Daniel, fala-se que Deus vai permitir o povo desse príncipe chamado anticristo invadir Jerusalém e destruir o povo, perseguir o povo. E isso vai acontecer, porque a palavra de Deus é ela que diz. Não podemos fugir desta realidade. E
A Bíblia diz em Apocalipse 19, a partir do 11, que nesse meado de aflição que a nação judaica estará sofrendo, serão 7 anos de grande tribulação, mas metade dela será o ápice da tribulação. 3 anos e meio, os últimos 3 anos e meio, será o ápice da grande tribulação, aonde o anticristo, ele vai se revelar como mal. Ele vai agora revelar toda aquela face que nos primeiros 3 anos e meio, como a Bíblia narra, ele vai assentar-se ali. Ele vai assentar-se no trono, no templo, lá no trono, no templo, que é chamado do terceiro templo, que estão os preparativos para o tal, já estão aí, com toda a força, os preparativos para o terceiro templo, porque a palavra de Deus, irmãos, ela é maravilhosa, ela se cumpre na íntegra, assim como se cumpriu as profecias na íntegra em Jesus. Não é diferente também com os acontecimentos proféticos futuros. E então ele vai de primeira mão dizer que quer implantar paz, fazer a paz entre judeus e árabes, unir os povos que estiverem em conflito. Mas só que nos últimos 3 anos e meio, para completar 7 anos da chamada grande tribulação, eles vão perseguir, ou melhor, o anticristo vai perseguir a nação judaica de uma forma ferrenha, de uma forma como nunca. E resumindo, e é quando as forças do povo de Israel já não estão mais suportando, é que a Bíblia diz agora em Apocalipse 19, a partir do capítulo 11, então vai aparecer um cavaleiro montado num cavalo branco, aleluia, vestido de um grande manto salpicado de sangue, aleluia. O sacrifício de Jesus ainda vai falar, irmãos, aleluia. O sacrifício de Jesus, ele fala hoje, ele fala amanhã e vai falar na eternidade. E ele vem montado em um grande cavalo branco, em um seu manto salpicado de sangue. E na direção da sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E o texto diz mais: e ele virá para julgar com justiça as nações. E é quando Israel, então, sem mais força para suportar a grande tribulação, eles contemplam aquele que eles feriram, que eles traspassaram. Apocalipse 1:7 diz que os mesmos que os traspassaram o verá e lamentará. A nação de Israel, o remanescente que ficar, vai olhar lá em cima e vai contemplar Jesus com manto salpicado de sangue, com o sinal dos cravos, e vai chorar, diz Zacarias, como se chora pelo filho único. Eles vão reconhecer que mataram o Filho de Deus, que traspassaram o Filho de Deus, que entregaram o Filho de Deus. E é nesta hora que a Bíblia também diz em Zacarias, lá por volta do capítulo 12, que os
Senhor vai derramar sobre a nação de Israel um espírito de graça. Em outras palavras, um espírito de aquebrantamento, que eles vão se arrependerem, e o Senhor então, juntamente com os santos aqui, que a Bíblia narra também, em Apocalipse 19, somos nós, a igreja que virá com Jesus. A igreja, os anjos, são os santos que virá com Jesus. Depois da aplicação do juízo. Mas não ficou de graça não. Deus vai aplicar o juízo sobre Israel. Sabe por quê, irmãos? Como vos falei, a visão de um Deus conhecido, como diz Hebreus 12, 29, que o nosso Deus é um fogo consumidor. Esse Deus conhecido como um fogo consumidor, Ele é um Deus amoroso. Ele só consome o que é mal. Ele só consome o que é ruim. Ele só consome aquilo que vai de encontro à sua santidade. É por isso, irmãos, que Deus aplica o juízo dele. Mas Deus, Ele quer que todos se arrependam. Veja o texto que nós lemos, dizendo que Deus, não levando em conta o tempo da ignorância, quer que agora, em todo lugar, que os homens, que os seres humanos se arrependam para escapar do juízo que virá. Então veja que primeiro é aplicado a misericórdia. Veja que primeiro Deus é longânimo em avisar, em aplicar misericórdia, para por fim, depois de um resultado não positivo, Ele aplica o juízo. Mas diante de uma recusa mesmo por parte do homem. Ainda temos tempo. Foi o segundo juízo, não foi? 5 grandes juízos. Um aconteceu há mais de 2000 anos atrás, como vos falei, na pessoa de Jesus, levando os nossos pecados. O segundo, que acontecerá na grande tribulação sobre a nação de Israel. Também. Mas antes, meus irmãos, de Deus aplicar o juízo dele sobre a nação de Israel, lá na esfera celestial, vai estar ali abrindo um tribunal, lá na esfera celestial. Vai estar aberto um tribunal, e esse tribunal, a sua finalidade é também de julgar, mas é um julgamento que não é para condenação. É um julgamento de obras, sim, é um julgamento de obras, mas não será um julgamento para condenação. Haverá aplicação de juízo, haverá sim aplicação de juízo. Só que o resultado desse juízo não é para perdição, não é para condenação. Eu estou falando do juízo sobre os crentes. Eu estou falando do juízo de Deus na pessoa de Jesus sobre os crentes. Segunda carta aos Coríntios,
capítulo 5, versículo 10, Paulo diz que todos nós seremos manifestos diante do tribunal de Cristo, para sermos julgados pelas nossas obras, sendo elas boas ou ruins. E ainda, na carta aos 1 Coríntios 3, a partir do versículo 3, se não me falha a memória, Paulo fala ali sobre o fundamento único e preciso que é Jesus, quando ele diz que não pode pôr outro fundamento pelo qual já foi posto, que é Cristo Jesus. E neste fundamento nós, como igreja, como crentes, nós construímos sobre ele com as nossas obras. E Paulo vem dizer que estas obras serão julgadas. E ele intitula as obras como obra de fogo, como obra de palha, obra de madeira, obra de feno. E ele diz que a obra que queimar sofrerá dano. Dano não é coisa boa, não é? Só que esse dano aqui que Paulo está falando que será aplicado aqui, que alguém vai sofrer no tribunal de Jesus, esse dano aqui não é para a morte eterna, não é para a perdição eterna. Esse dano aqui é a falta de galardão. É a falta de galardão por não ter dedicado a obra de Deus, por não ter feito a obra do Senhor como deveria ter feito. Mas esse crente, ele permaneceu fiel a Jesus, ele não negou o Senhor, ele foi negligente, talvez ocupou-se muito consigo mesmo e não fez para o Senhor o que deveria ter feito. Por isso que o Senhor vai considerar a fidelidade dele nesse aspecto de ter permanecido firme, de ter crido no sacrifício vicário de Jesus para o perdão e salvação dele ou dela. Não negou Jesus, não abandonou Jesus, não fez por onde para ter galardão. Mas Paulo, nesse capítulo lá de 1 Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 3 em diante, Paulo fala que o tal ou a tal será salvo como pelo fogo. Salvo como pelo fogo. Não salvo do fogo, salvo como pelo fogo. Como que é isso? Quando a pessoa está em um incêndio devastador mesmo, ela sai com alguma coisa? Será que ela consegue sair com alguma coisa? Eu acho que a expectativa é muito pouca para isso. Ela sai praticamente com nada, só com o seu corpo dando glória a Deus e aleluia por ter saído vivo. É nesse sentido que Paulo disse que esse tal, esta tal, será salvo como pelo fogo, sem direito a galardão, sem direito a presente, mas unicamente a salvação, porque Jesus vai dar galardões, muitos galardões.
para aqueles que fazem a sua obra, que geme, que chora pela obra do Senhor. Aleluia. E leva a boa semente chorando, gemendo, mas voltará com seus feixes. Esses feixes aqui são galardões, são recompensas que o Senhor tem para esse tal abençoado irmão e irmã. Esse será o terceiro juízo. O quarto juízo. O quarto juízo serão aplicados sobre as nações, irmãos. As nações. Por que aplicados sobre as nações? Quais nações? As nações que perseguiram ou que irão perseguir Israel, porque eu estou falando em assuntos também escatológicos, assuntos proféticos que acontecerão. Então esses juízos sobre as nações serão aplicados sobre elas por causa da sua perseguição para com o povo judeu, para com o povo de Israel, principalmente na era do anticristo, principalmente na era do anticristo, aonde Zacarias, ele narra ali no capítulo 10, também no capítulo 14, que o próprio Deus vai permitir isso, vai permitir que todas as nações se ajuntem-se contra Israel. Deus vai permitir isso. Então, estas nações que serão ajuntadas contra Israel, elas vão sofrer o juízo de Deus. O juízo de Deus. É bem sabido da igreja a passagem de Mateus 24, quando Jesus diz que ajuntará-se ali as nações e vão separar as ovelhas dos carneiros. Vão separar os carneiros à sua esquerda, as ovelhas à sua direita. Esse juízo, irmãos, este julgamento será o próprio Jesus que fará, ainda aqui na terra. E quando isso acontecerá, irmão Paulo? Sim, no seu reino milenial, nos 1000 anos do reinado de Jesus, que acontecerá aqui, que ele vai implantar na terra. Então esse juízo sobre as nações acontecerá na esfera física, na terra, sobre as nações. Ele vai separar as ovelhas, os bodes ou carneiros. Por que das ovelhas? As ovelhas serão aqueles que não aceitaram o número do anticristo, nem a sua marca, mas sofreram por Jesus, perseveraram. Mas aqueles que o rejeitaram ao Senhor e que seguiam o anticristo vão passar pelo crivo do juízo de Jesus, nesta época chamado juízo das nações. No reino milenial de Jesus. E o quinto juízo e último é bem conhecido de todos nós, irmãos, chamado juízo do trono branco, chamado também do juízo final. Por que juízo final? Porque ele vai dar o fim realmente em tudo aquilo que é mal, em tudo aquilo que é ímpio, que é perverso. O Senhor vai aniquilar para todo sempre
com a aplicação do juízo final. Louvado seja o nome do Senhor. Bendito Deus. No capítulo 19 de Apocalipse, narra-se a derrota do anticristo, da besta e do falso profeta. E narra também a ressurreição daqueles que morreram por amor a Cristo, rejeitando o anticristo e sua marca. E nesse texto continua narrando de que aqueles que morreram por amor a Cristo ressuscitarão. Eles foram ressuscitados, isto dizendo o texto. Mas diz o texto ainda que diz assim: mas os outros mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos do reinado de Jesus. Então, o quinto juízo e último chamado juízo final será aplicado, irmãos, depois dos 1000 anos de paz, depois do milênio. Segundo Apocalipse capítulo 19. Os outros mortos não reviveram. Quais foram esses mortos aqui? Foram os mortos das pessoas que não serviram a Deus. Foram os mortos, que aquelas pessoas que rejeitaram a Deus, a Jesus, na era da grande tribulação. Mas aqueles que reviveram foram os que perseveraram, não negaram a Jesus, perderam suas vidas físicas, mas ganharam a eterna. E o texto diz ainda no capítulo 19: e eles reviveram e reinaram os 1000 anos com Cristo e com seus santos, nós, a igreja que vai estar reinando com Jesus. Mas os outros não, os outros vão ter, porque isso vai acontecer, vão ter que esperar os 1000 anos de paz se completarem, para passarem pelo julgamento do juízo final, conhecido como o juízo do grande trono branco, onde será abertos os livros e o livro da vida. Só que neste julgamento final, a igreja não passará. Deus julgará todas as obras ímpias dos homens, irmãos. Ímpios que impiamente, como diz Judas no seu livro, praticaram e proferiram palavras duras contra o Senhor Deus. Então todos os ímpios de todos os tempos e todas as épocas, eles comparecerão diante do juízo final, porque a igreja já passou pelo tribunal de Cristo, não para perdição, mas para galardão, para presentes, para salvação. O Senhor também já julgou as nações, incluindo aqueles que o aceitaram nesta época, separando-os da direita para o reino seu e o da esquerda para o sofrimento eterno. E agora só resta o Senhor concluir com todos os demais ímpios que ainda não foram passados pelo julgamento. E é aí que se abrirão os livros, como diz Apocalipse 20, a partir do 11, e abrirá outro livro chamado o livro da vida. E lá no versículo 15 do capítulo 20 diz: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado o quê?
no lago de fogo, porque esta é a segunda morte. Participar da segunda ressurreição é problema. Participar da segunda ressurreição é problema. É problema. A segunda ressurreição levará todos que terão parte da segunda ressurreição, serão levados para o juízo final. No capítulo 19 ainda narra, dizendo: bem-aventurados são aqueles que fazem parte da primeira ressurreição, porque sobre eles não pairá o poder da segunda morte. A segunda morte é inferno. A primeira ressurreição é céu. A segunda ressurreição é condenação. É juízo final e acabou, e perdição. Fica claro para o nosso entendimento estas verdades, implícitas na palavra de Deus, para que guardemos, irmãos, o testemunho do Senhor Jesus até o fim, para que façamos parte da primeira ressurreição e estejamos com o Senhor para todo sempre. Para todo sempre. Não brincamos de ser crente. Não brincamos de servir a Deus. Faça o que tem de ser feito, porque há uma recompensa. Escapamos pelas nossas vidas, guardando o testemunho do Senhor, como guardar os nossos irmãos. Apocalipse 12, 11 e 12. E eles venceram pelo sangue e pelo testemunho do Senhor Jesus Cristo, e não negaram suas vidas por amor ao testemunho da palavra. Então façamos como eles, guardamos o testemunho pela palavra do Senhor, para que participamos não do tribunal e não do julgamento final. Que Deus em Cristo vos abençoe, nos guarde e nos preserve para aquele santo e glorioso dia, onde o céu se abrirá e o mesmo Senhor descerá nas nuvens com poder e glória, e os mortos ressuscitarão, e nós, seguindo eles, encontraremos o Senhor nos ares. Deus abençoe em nome de Jesus.